O ano é 2099. O trem no qual estamos viaja a incrível velocidade de 8.000 quilômetros por hora. Numa jornada sob o Oceano Atlântico. Os passageiros acabaram de jantar em Nova York e em menos de 1 hora estarão comendo a sobremesa em Paris. Ficção científica? Talvez não. Um túnel transatlântico pode estar mais próximo da realidade do que imaginamos. Planeta Terra. – 70% da superfície da Terra é de água. Uma colcha de retalhos de mares e oceanos, separando as pessoas do mundo. Num futuro não muito distante, pode existir uma forma radical para atravessar os oceanos do mundo. Uma forma que transformará para sempre a maneira como concebemos nosso planeta. Mais de 5.000 quilômetros de oceano separam o antigo do novo mundo. Um túnel transatlântico seria um dos maiores projetos de construção já realizados. Seriam necessários recursos globais numa escala nunca antes imaginada. Cerca de 1 bilhão de toneladas de aço, a produção reunida de todas as siderúrgicas do mundo durante um ano inteiro. Mais de 50.000 seções de túneis, cada uma pesando milhares de toneladas. Presas ao fundo do oceano. O custo será surpreendente, 12 trilhões de dólares. E levaria quase um século para completar em algumas das mais extremas condições de trabalho no planeta. Mas, se terminado, o túnel transatlântico mudaria para sempre nossa forma de viajar. Uma pessoa poderia facilmente viver de um lado do Oceano Atlântico e trabalhar do outro. Um sonho impossível? Frank Davidson não pensa assim. O túnel transatlântico não está longe do alcance da ciência e da tecnologia modernas. É uma questão de se acostumar a novas realidades. E Davidson sabe o que diz. Sua empresa ajudou a projetar o túnel do Canal da Mancha, ligando a Inglaterra à França. O túnel também foi considerado uma ideia impossível. E hoje em dia, 6 milhões de passageiros por ano realizam a viagem de 3 horas entre Paris e Londres. Mas com 50 quilômetros de comprimento, o túnel parece um pouco maior do que um pulinho, comparado ao túnel transatlântico de 5.000 quilômetros. A ideia de um túnel transatlântico vem inspirando visionários por mais de um século. Em 1895, Júlio Verne previu que carruagens viajariam a 1.600 km por hora, impulsionadas através de um túnel por enormes ventiladores movidos a vapor, colocados nas entradas. Em 1972, o escritor de ficção científica Henry Harrison teve a ideia de um túnel transatlântico parcialmente escorado por vastas pontes submersas. Mas construir um túnel para levar passageiros através do Atlântico apresentaria desafios de proporções inconcebíveis. Existem vários fatores que tornam o projeto extremamente difícil, se não quase impossível.
As limitadas janelas climáticas para a construção, as grandes distâncias que seriam atravessadas para deslocar os materiais e, é claro, o custo deste imenso projeto. Difícil, perigoso e astronomicamente caro. Mas na mente de alguns visionários, totalmente viável. Quando você começa a olhar para os problemas de forma sistemática, eles vão se render à pesquisa e ao desenvolvimento. O primeiro passo seria traçar a rota mais prática. Como a construção de um túnel submerso pode custar cerca de 6 bilhões de dólares por quilômetro, diminuir as distâncias submarinas parece ser uma atraente solução. Na verdade, uma das primeiras propostas apresentava uma rota pelo norte, começando na costa de Terra Nova, no Canadá, entrando e saindo do oceano na Groenlândia e na Islândia, antes de se bifurcar para a Escócia e a Noruega. Comparado a um túnel totalmente submerso de Nova York até a Inglaterra, esta rota cortaria pela metade a construção submarina. Mas surgiram outros problemas com a proposta. As condições climáticas extremas na Groenlândia seriam, com certeza, uma dificuldade para as operações diárias. A solução mais simples é uma conexão submersa direta de 5.000 quilômetros entre a cidade de Nova York e a costa da Inglaterra, e daí para Londres e Paris. Esta é também a opção mais cara. Mas será que um túnel para passageiros sob o Oceano Atlântico, um incrível feito da engenharia, pode realmente ser construído? A construção de túneis é uma ciência sofisticada, que requer engenharia de alta precisão. Em 1987, trabalhadores nas costas francesa e inglesa voltaram duas enormes perfuradoras de 15 metros de largura diretamente uma para a outra e começaram a escavar. Três anos depois, quase 100 metros abaixo do fundo do mar no Canal da Mancha, as duas equipes se encontraram a alguns milímetros de sua planejada façanha. Mas será que os engenheiros conseguem perfurar um túnel sob o solo do oceano, atravessando todo o Atlântico? É improvável. O túnel do canal exigiu mais de 3 anos de perfuração. Nesse ritmo, o túnel transatlântico exigiria mais de 3 séculos. E existe outro problema. O túnel do canal está a apenas 60 metros abaixo do nível do mar. Um túnel transatlântico chegaria em algumas partes a 8 quilômetros abaixo da superfície. Com a pressão nesta profundidade, quase 500 vezes maior que na superfície, não é possível sobreviver. Mas esta não é a única preocupação. A cadeia do meio Atlântico, uma cordilheira submarina de vulcões ativos, estaria no meio do caminho do túnel. É uma região do fundo do oceano que sofre uma média de 5 terremotos por dia, todos os dias. Perfurar numa área de atividade sísmica tão intensa seria impossível. Portanto, construir um túnel sob o solo do Oceano Atlântico não funcionaria. Mas, se um túnel pudesse ser fabricado em partes menores, em terra firme, que depois seriam conectadas e colocadas no fundo do oceano. Este projeto, conhecido como túnel imerso, vem sendo usado por mais de um século. O mais longo túnel imerso do mundo foi construído aqui em São Francisco, durante a década de 1970. Todos os dias, o metrô da cidade, conhecido como BART, abreviação de Sistema de Transporte Rápido da Área da Bahia, transporta milhares de passageiros através do mais longo e profundo túnel do mundo.
Ele se estende por mais de 5 quilômetros, 80 metros abaixo da superfície, no fundo da Baía de São Francisco. O túnel é composto por 57 seções pré-fabricadas de concreto, cada uma com 15 metros de altura e 200 metros de comprimento. Mas um túnel imerso, 1000 vezes mais longo do que o BART, e que cruze o fundo do Oceano Atlântico, poderá um dia ser construído? A resposta a esta pergunta pode ser encontrada aqui na Holanda, numa das maiores fábricas de túneis do mundo. Com quase metade do país abaixo do nível do mar, os holandeses são especialistas em construir túneis submersos. Imagine que você tem um túnel largo. Ele pode ser um tubo ou um túnel do tipo caixa. Você o corta em pedaços, mas primeiro precisa construir esses pedaços. Construir um túnel imerso começa com concreto. Muito concreto. Primeiro, uma base de concreto é vertida dentro de uma forma gigante. Quando a base está seca, as paredes e o teto podem ser construídos. Cada seção do túnel, com 100 metros de comprimento, consome quase 30 mil toneladas de aço e concreto, o suficiente para construir um prédio de apartamentos com 10 andares. Se o concreto secar muito rápido, ele se tornará frágil e possivelmente se quebrará. É por isso que os trabalhadores mantêm geradores de vapor gigantes ligados continuamente sobre o concreto, por até 28 dias. Quando terminado, cada pedaço do túnel possui o comprimento de 2 aviões 747. Um túnel transatlântico precisaria de 54 mil seções pré-fabricadas. Mas isto mobilizaria 225 fábricas, cada uma funcionando 24 horas por dia durante 20 anos. É claro que construir as seções do túnel é apenas o primeiro passo. Elas deverão ser transferidas para o oceano e unidas no fundo do mar. Na construção de um túnel imerso, cada seção é selada de cada lado por anteparas de aço. Isso faz com que as seções fiquem impermeáveis e assim podem flutuar. Em seguida, a doca seca é inundada e os enormes tubos de concreto são rebocados para alto mar. Nós podemos deslocar flutuando cada elemento desta doca seca automaticamente, quando quisermos. Se estas seções fossem destinadas ao túnel transatlântico, elas realizariam uma jornada muito longa, podendo chegar a 2.500 quilômetros. E o estágio final do processo seria, de longe, o mais difícil e perigoso. Cada seção seria rebocada até um ponto diretamente acima de sua posição final no fundo do mar. Em seguida, seria inundada parcialmente, fazendo com que afunde. Guinchos robotizados controlariam a descida. Os mergulhadores, trabalhando em quase total escuridão, contariam com a ajuda de sistemas de posicionamento global para manobrar as partes do túnel até o local certo. O trabalho seria muito perigoso. Se um mergulhador estivesse no lugar errado, na hora errada, ele poderia ser esmagado ou sua fonte de ar poderia ser pinçada por uma seção do túnel e ele acabaria sufocando ou se afogando. O posicionamento final seria crítico. Cada junção deve ser alinhada com precisão. Enormes vedações de borracha seriam utilizadas para formar um lacre perfeito. Túneis imersos são assentados numa área escavada para ter um melhor posicionamento no fundo do mar.
Quando as seções estão no lugar, as vedações são cortadas e o túnel está completo. Este processo vem sendo aperfeiçoado para a construção de túneis submersos em rios, baías e outras pequenas formações aquáticas. Mas será que ele pode ser adaptado para um túnel transatlântico? É pouco provável. O Atlântico é muito profundo. Seções comuns de túneis seriam esmagadas até virar pó com esse tipo de pressão, que é como um 747 apoiado em meio metro quadrado do túnel, em cada meio metro quadrado de sua extensão. Existe, entretanto, outro tipo de túnel que não se encontra no fundo do oceano. É uma ideia que é tão nova que nunca foi realmente testada. Mas alguns engenheiros acham que este modelo radical pode fornecer o avanço tecnológico necessário para construir o túnel transatlântico. E tudo isso poderia acontecer aqui, na Noruega. Esta área ao longo da costa é uma das dezenas de passagens cavadas pelas geleiras, milhares de anos atrás. É uma área da Noruega caracterizada por incrível beleza natural, que vem atraindo cada vez mais turistas, provocando constantes problemas de congestionamento. As filas para as balsas podem levar horas. A única alternativa é ter o próprio barco ou realizar uma longa viagem de carro contornando a montanha. Não existem soluções fáceis para o problema. Os fiordes são profundos para túneis imersos comuns. E algumas pessoas acreditam que a construção de pontes compromete o meio ambiente de forma inaceitável. Parecia ser uma solução impossível até 1987, quando um grupo de engenheiros estava pronto para testar uma nova teoria. Um túnel que flutua, submerso a cerca de 25 metros abaixo da superfície do fiord. Um túnel submerso flutuante. O túnel submerso flutuante e o túnel imerso são bastante similares, mas o túnel imerso está assentado numa fenda no fundo da travessia. O túnel submerso flutuante é suspenso na água e é rodeado totalmente por ela. O modelo é engenhoso. Dentro do túnel, um sistema controlado de ar e lastro permite que ele flutue a uma profundidade específica, neste caso, 25 metros abaixo da superfície. A tecnologia já está em uso atualmente em todas as partes do mundo, nos submarinos, dentro de um submarino, tanques de lastro isolados da área tripulada. Podem ser preenchidos com água ou ar, mudando o peso do submarino e seu poder de flutuação. O túnel submerso flutuante funcionaria da mesma forma. Mas para ter certeza de que ele não subirá até a superfície, uma série de âncoras o prenderiam ao fundo do mar. Se construído aqui na Noruega, o túnel resolveria o problema do tráfego, ao mesmo tempo preservando a beleza natural da região. Quando olhamos todas as opções, o túnel submerso flutuante se torna uma opção bem interessante. Mas, como todas as ideias revolucionárias, o túnel submerso flutuante encontra resistência no ceticismo público. Ninguém, nem mesmo aqui na Noruega, quer ser o primeiro a autorizar um novo modelo de túnel. O governo local adiou o projeto. Mas os engenheiros continuam otimistas. Eles estão convencidos de que a tecnologia funcionará. E quanto ao Atlântico? Será que um túnel poderia realmente flutuar por quase 5.000 quilômetros entre Nova York e o Reino Unido? Walter Grant trabalhou com modelos de túneis flutuantes e até mesmo ele está descrente. Seria uma estrutura impressionante se fosse vista debaixo d'água, atravessando toda a distância entre Londres e Nova York. O problema crítico é como mantê-lo no lugar.
O que poderia evitar que um túnel flutuante tão longo vagasse descontrolado pelo oceano? Em alguns lugares, pode ser possível construir um cais gigante, como uma ponte submersa. Mas não no Atlântico. Seriam necessárias milhares e milhares de torres, várias delas com alguns quilômetros de altura, centenas de vezes mais altas do que pontes e cais de qualquer lugar. Estas torres seriam um projeto de construção maior do que o túnel. Outra opção seria sustentar o túnel por cima. Enormes plataformas flutuantes podem manter o túnel no lugar, a partir da superfície. Mas não aqui, onde as plataformas flutuantes seriam vítimas das violentas condições climáticas do Atlântico. Pior ainda, o Atlântico é atravessado pela poderosa corrente do Golfo, uma corrente submarina que transporta 100 vezes mais água por dia do que os rios Nilo, Amazonas, Mississippi e Yangtze juntos. Mas existe outra tecnologia para estabilizar objetos flutuantes extremamente pesados no mar, e já está em uso nas plataformas de petróleo no meio do oceano. A 160 quilômetros da costa da Noruega, no Mar do Norte, a plataforma de petróleo Heidrun está sujeita a fortes correntes submarinas e, mesmo assim, ela está no lugar por quase uma década. No início da década de 1990, a plataforma foi construída num estaleiro e flutuou todo o seu caminho pelo mar. As antigas plataformas de petróleo de concreto podiam se apoiar no fundo do mar, em águas relativamente rasas. Mas nas águas mais profundas do Mar do Norte, os engenheiros foram obrigados a criar algo mais radical. O novo projeto precisava de tubos de aço para ligar a plataforma de petróleo ao fundo do mar, a centenas de metros de profundidade. No final de cada tubo se encontra uma enorme âncora de sucção. Enquanto as âncoras eram posicionadas, a água era sugada para fora, criando uma vedação hidrostática. As âncoras são fortes o suficiente para manter no lugar uma plataforma de 330 mil toneladas. E a plataforma ainda pode ser facilmente movida para um novo local, simplesmente através da liberação da pressão nas âncoras. O sistema de comporta como um pêndulo de cabeça para baixo. Lembra o relógio dos nossos avós. Quando o peso está aqui em cima, ele é forçado para baixo pela gravidade. Se você simplesmente reverte isso e coloca o elemento flutuante no topo e prende com uma âncora ao fundo do mar, quando vem a onda, ela é pressionada para baixo, para o interior da água, e a flutuação a pressiona para cima. Desde que a plataforma Heidrun provou que a tecnologia funciona, esta técnica vem sendo utilizada em outras plataformas e está agora sendo sugerida para os túneis submersos flutuantes. Mas será que poderia ser adaptada para um túnel transatlântico? Será que uma combinação de tecnologia submarina, ciência de concreto, conhecimento do Mar do Norte e um pêndulo de cabeça para baixo podem ser a resposta? Se viajar de Nova York a Paris a mais de 8.000 km por hora através de um túnel submerso no Atlântico, um dia se tornar realidade, existem grandes obstáculos científicos e tecnológicos a serem superados. Mas, recentemente, os engenheiros estão considerando seriamente estes obstáculos e estão encontrando algumas soluções. Eles acreditam que a profundidade ideal para um túnel submerso flutuante seria de cerca de 100 metros. É fundo o suficiente para evitar o tráfego de navios e raso o suficiente para diminuir os problemas de pressão. Cabos de aço presos ao fundo do oceano manteriam um túnel no lugar. Os cabos numa ponte suspensa mantêm o leito da estrada do lado de cima.
Os cabos no túnel o segurariam embaixo. Eles fornecem a força combinada com uma quantidade precisa de flexibilidade. O túnel precisaria oscilar só um pouco para absorver a energia das correntes submarinas, a inevitável colisão com um grande animal marinho ou talvez até algo pior. Então, qual é o mais provável desenho para um túnel transatlântico? Os engenheiros acreditam que ele seria construído com 54 mil seções individuais pré-fabricadas. Cada seção teria uma camada exterior de aço inoxidável. Diretamente abaixo do aço estaria uma camada de espuma flutuante. Abaixo da espuma, outra superfície de aço. E dentro dela, o interior de concreto do túnel. O interior abrigaria uma pista na direção leste e uma na direção oeste, bem como uma pista auxiliar localizada no centro para emergências. Acima e abaixo das pistas, tubos de serviço forneceriam energia, comunicação e acesso para reparos. E como o Atlântico é sismicamente ativo, o túnel inteiro, junto com seus 100 mil cabos de fixação, seriam monitorados continuamente por um enorme sistema de geoposicionamento. Qualquer mudança no solo do oceano acionaria um sistema automatizado de reajuste dos cabos. Se algum dia for construído, o túnel transatlântico será um dos maiores, mais complexos e mais caros projetos de construção em toda a história. Seriam necessárias milhares de pessoas trabalhando por décadas. Sob algumas das mais extremas condições de qualquer lugar do planeta, especialmente em alto mar, onde equipes especializadas mergulhariam, conectariam e fixariam as enormes seções do túnel, todas as 54 mil. As primeiras seções podem ser conectadas sob o porto de Nova York e o trabalho em seguida seguiria para o Atlântico. Os operários viveriam a bordo de plataformas flutuantes, que se deslocariam pelo oceano. Mergulhadores ajudariam a manobrar as seções durante as operações de posicionamento. Mas a conexão dos cabos ao fundo do mar seria realizada por submersíveis, pois nenhum mergulhador poderia sobreviver à pressão nestas profundidades extremas. Os engenheiros estimam que o túnel mobilizaria a produção conjunta de todas as usinas siderúrgicas do mundo, trabalhando 24 horas por dia durante mais de um ano. O que, é claro, cria mais um problema. O custo do túnel transatlântico seria de trilhões, talvez dezenas de trilhões de dólares. Na verdade, o custo do túnel superaria o produto interno bruto de um grande número de países. Seria necessário combinar a operação do governo com a indústria privada e a aprovação pública pensando mais positivamente sobre a melhora em termos da qualidade de vida na Terra. Então, seria válido o esforço? Será que um empreendimento tão vasto justificaria seu enorme custo? As respostas a estas perguntas dependem de uma coisa: a velocidade. No começo do século passado, a maneira mais rápida de cruzar o Atlântico era de navio. A viagem levava cerca de 6 ou 7 dias. Os jatos encurtaram a viagem para 6 ou 7 horas. Até pouco tempo, o método comercial mais rápido disponível para cruzar o Atlântico era um Concorde supersônico, que realizava a travessia em cerca de 3 horas. Agora que o Concorde foi retirado de circulação, as únicas opções aéreas são subsônicas. Mas um trem supersônico? Talvez, se for elétrico.
Os trens mais rápidos de hoje viajam entre Tóquio e Hiroshima, no Japão. Eles são conhecidos como trens-bala. Estes lustrosos e modernos trens alcançam velocidades de até 400 km por hora. Nada mal, mas nem chega perto da velocidade exigida para uma travessia pelo Atlântico. Para tornar um túnel transatlântico viável, os projetistas precisam construir um trem capaz de viajar 20 vezes mais rápido do que o atualmente mais rápido. Por mais incrível que possa parecer, é teoricamente possível. A principal limitação para a velocidade de um trem é o atrito causado pelo seu peso sobre os trilhos. Mas se este atrito fosse reduzido ou eliminado? Aqui na Alemanha, os engenheiros estão testando um trem experimental que quase elimina o atrito com os trilhos. Porque este trem não viaja sobre trilhos, ele nem possui rodas. Este trem literalmente flutua sobre um campo magnético. É chamado de maglev, por levitação magnética. A tecnologia maglev está fazendo o que um típico trem faz, com exceção do uso de eletroímãs. Em vez de utilizar rodas e trilhos, temos ímãs para erguer e guiar o veículo e, em seguida, o sistema de propulsão sem contato impulsiona o veículo pela pista. Com um ímã forte o suficiente, quase qualquer coisa é capaz de levitar. Uma gota de água, um cubo de gelo e até um morango. Quando o sistema maglev é ativado, um poderoso campo eletromagnético empurra o trem para cima até ele estar a 2 centímetros da pista. Geradores na pista em seguida começam a produzir ondas de energia magnética que propulsionam o trem para frente. Como o trem não toca na pista, não existe atrito, e isso faz com que o trem apresente uma boa eficiência em relação à energia e que seja muito rápido. O modelo atual é projetado para alcançar velocidades de 500 km por hora, mas potencialmente um trem maglev pode ir muito mais rápido. Na teoria, não existe limite para a velocidade que um sistema maglev pode alcançar. Existem, obviamente, limites práticos, existem também limites econômicos, mas a tecnologia em si é capaz de atingir velocidades maiores. A tecnologia maglev apresenta a maior promessa para um sistema ferroviário transatlântico, que um dia atravessaria o túnel submarino 3 vezes mais rápido do que o Concorde. Mas para alcançar os 8.000 km por hora, outro problema deveria ser resolvido, superando uma força que limita a velocidade de todos os objetos em movimento na Terra: a resistência do ar. Quanto mais rápido você vai, mais sofre com a resistência do ar, o que leva ao consumo de mais energia. Se você conseguir evitar essa resistência do ar colocando o trem num túnel de vácuo, poderia atingir velocidades maiores com a mesma quantidade de energia utilizada hoje para atingir 300 ou 400 km por hora. O túnel transatlântico deveria ficar totalmente sem ar, um vácuo perfeito. Engenheiros do Instituto de Tecnologia de Massachusetts estão analisando as propriedades dos objetos em movimento dentro do vácuo. Fumaça é colocada para mostrar a presença de ar. O modelo do trem desliza devagar, empurrando o ar à sua frente. Sem ar no tubo, o efeito é imediatamente óbvio e a velocidade do modelo é triplicada. Remover o ar de um tubo de 2 metros é obviamente uma coisa. Criar vácuo num túnel ferroviário com 5.000 quilômetros de comprimento é outra história. Para retirar todo o ar do túnel transatlântico e criar o vácuo necessário para viagens em alta velocidade, seriam precisos vários meses de bombeamento, a uma velocidade de milhões e milhões de metros cúbicos por hora.
Seria necessária a força de bombeamento de quase 100 motores de jatos de um jumbo, ligados continuamente a toda a capacidade, por cerca de 2 semanas. Mesmo assumindo que os problemas da tecnologia de levitação magnética e vácuo sejam resolvidos, os engenheiros enfrentariam outro problema bastante humano. As pessoas não se adaptam muito bem às extremas forças G. Quando um objeto, um ônibus espacial, um jato ou um trem é submetido a acelerações na partida, quando breca ou faz uma curva, seus ocupantes sentem estas mudanças como uma aparente alteração de peso. Elas são conhecidas como força G. Para conseguir a configuração novamente. Astronautas suportam até 3 Gs, ou 3 vezes seu peso normal, quando o foguete acelera para fora da atmosfera. Quando alcançam a órbita, viajando a 27 mil quilômetros por hora, a força da gravidade exercida pela Terra é exatamente igualada pelas forças induzidas pela sua trajetória ao redor do planeta. E assim, eles experimentam quase 0 G, ou nenhum peso. Níveis muito altos de gravidade podem ser perigosos. Este piloto de caça está sendo submetido a 9 Gs, numa centrífuga. Para ele, é como se pesasse mais de 1000 quilos. Em pouco tempo, o sangue para de fluir para o seu cérebro e ele pode desmaiar. Ninguém está sugerindo que um trem transatlântico produziria forças gravitacionais tão grandes, mas com certeza produziria algumas mudanças sensíveis na gravidade, para conseguir alcançar as altas velocidades necessárias para uma viagem curta e econômica. Se os passageiros a bordo do trem transatlântico tivessem de enfrentar estas forças, sobrariam vários assentos desocupados. Felizmente, isso não aconteceria. A chave para o conforto seria uma aceleração controlada e gradual. Começando sua jornada para o Oriente, a partir da cidade de Nova York, o trem passaria primeiro por uma camada pressurizada, acelerando gradualmente pelos primeiros 1000 quilômetros, levando 18 minutos para alcançar sua velocidade máxima de 8.000 quilômetros por hora. Os passageiros sentariam em assentos de eixo, rotativos, projetados para reduzir as forças G. E como o trem literalmente flutua numa faixa magnética, os passageiros quase não sentiriam tremores ou solavancos. Cada vagão seria equivalente a uma nave espacial selada, com seu próprio ar pressurizado e reciclado. Nas mais altas velocidades, o trem estaria viajando mais rápido do que uma bala atirada por uma arma, cobrindo mais de 2.500 quilômetros nos próximos 18 minutos. A fase final da jornada seria uma desaceleração de 18 minutos. O trem chegaria à estação de Londres exatamente 54 minutos após deixar Nova York. Menos tempo do que uma viagem até o aeroporto durante o horário de pico. A energia para o sistema seria fornecida por geradores localizados nas 2 estações. Eles distribuiriam a energia para subestações localizadas no tubo de serviço do túnel, abaixo do trilho. É um plano ambicioso e elegante, mas se alguma coisa der errado, incêndio é uma das maiores preocupações para os engenheiros do túnel. A fumaça de um fogo dentro do túnel não tem para onde ir, fazendo com que estes incêndios sejam extraordinariamente fatais. Por esta razão, enormes sistemas de supressão do fogo seriam instalados em cada vagão. Uma colisão também seria catastrófica por causa das velocidades e das grandes distâncias envolvidas. Os estragos seriam significativos e os resgates seriam muito complicados. E se um trem dentro do túnel tivesse de realizar uma parada de emergência,
Poderia um trem atrás dele, viajando a 8.000 km por hora, passar o tempo de evitar um impacto devastador? Para evitar desastres, o túnel deveria ser constantemente observado. Monitorado por uma rede de sensores. Esta rede registraria qualquer falha, grande ou pequena, em qualquer parte do túnel. Computadores alterariam para a condição de desastre e executariam procedimentos automatizados para minimizar os danos. Mas, mesmo que os engenheiros tentem antecipar qualquer eventualidade, infelizmente nem sempre isto é possível. Eles ainda precisam contar com o inesperado. O ano é 2099. O século XXI testemunhou vários avanços incríveis nas áreas da ciência e da tecnologia. Uma delas foi a construção de um túnel transatlântico submerso e flutuante que leva passageiros de Londres a Nova York em menos de 1 hora. Numa movimentada tarde de sexta-feira, no terminal de Nova York, o trem das 5h30 para Londres está partindo. 1.000 passageiros a bordo estão se acomodando para a curta e tranquila viagem. A 1.200 quilômetros, no meio do oceano, um desastre os aguarda. Um antigo submarino nuclear acaba de ficar sem energia. Todos os controles de direção não respondem. Quando a tripulação tenta consertar o problema, todos os sistemas começam a falhar. O capitão não perdeu apenas a capacidade de manobrar a embarcação. Ele também está sem o sonar. O submarino está agora às cegas e totalmente fora de controle. E está seguindo diretamente para o túnel transatlântico. A embarcação pesa 45.000 toneladas e está carregando 16 ogivas nucleares. Uma colisão seria catastrófica. Mas quando o submarino chega a 3 quilômetros de distância do túnel, ele é registrado pelos detectores eletrônicos de movimento, ativando alarmes na central de controle. Instantaneamente, os cabos mais próximos da zona vulnerável automaticamente se soltam para permitir que o túnel se desvie do impacto. Desviar demais é um problema. Se o túnel é empurrado para muito longe de sua posição, o trilho maglev poderia arquear, causando um descarrilamento a 8.000 km por hora. O trem e seus passageiros seriam destruídos no instante. No submarino, a tripulação finalmente recupera a energia de emergência. É tarde demais. A apenas 100 metros do túnel, o capitão tenta recuar com todas as forças dos motores, enquanto a tripulação se prepara para o impacto. O túnel balança violentamente, mas sobrevive. As paredes de concreto e aço absorvem o golpe, com apenas algumas pequenas rachaduras na superfície. Os passageiros no interior do túnel não sentiram nem mesmo um solavanco. A 8.000 km por hora, eles passaram do ponto de impacto em menos de 1 microsegundo. E em poucos dias, uma equipe de mergulhadores estará dentro d'água, consertando a superfície danificada. Finalmente, neste cenário, tudo funcionou bem. E é o que os projetistas do túnel esperam. É claro, ninguém pode saber com certeza, a menos que o túnel seja construído. Um túnel transatlântico. Nada na Terra pode sequer chegar perto de suas incríveis proporções.
Tudo, desde as grandes pirâmides até a Grande Muralha da China, seria minúsculo em comparação a ele. E mesmo assim, apesar de seu custo astronômico e desafios técnicos, visionários como Frank Davidson acreditam que um dia o túnel será uma realidade. Apesar de ser um problema muito difícil, o projeto não é de modo algum tão perigoso quanto voar até a Lua. Se esse túnel for construído, será uma das maravilhas da engenharia mundial. E como engenheiro, eu estaria ansioso para experimentá-lo. O que nos esquecemos é o quão longe já chegamos. Coisas que são comuns hoje em dia eram consideradas inconcebíveis no passado. Parece ser nosso destino coletivo transformar as impossibilidades de hoje nas realidades do futuro. Versão brasileira Clone.